Esse segundo problema, ele está relacionado a um parâmetro que nós chamamos de if, que é o Instant File Initialization. Eu não vou me prender muito aqui na explicação teórica, eu já vou mostrar direto na prática que vai ficar mais fácil de entender e vai fazer mais sentido durante a minha explicação. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu tenho que, por padrão na minha máquina, no meu computador aqui, eu desabilitei essa funcionalidade, desabilitei esse parâmetro a nível de sistema operacional, para que eu possa simular para vocês o que é muito comum da gente encontrar por aí nos ambientes de banco de dados SQL Server, que é esse parâmetro não estar configurado da forma que se espera. E aí eu já vou mostrar o porquê que isso impacta. O que eu quero fazer aqui? Ó? Eu estou fazendo a criação de um banco de dados. Eu podia fazer isso por tela, de várias formas, mas eu estou optando aqui por criar através do script. Fique tranquilo, você vai ter acesso a esse script lá no grupo do Telegram, tá? Então, a criação do banco de dados aqui, eu estou colocando com o nome DB, iniciativa DBA, sem if, que é para a gente identificar aqui que é a criação do banco de dados sem ter a opção do if, do Instant File Initialization, configurada. Aí, para dar um geral, estou passando aqui que o nome do arquivo vai ser esse, de dados, o de log vai ser esse, eu quero que eles sejam salvos nesse diretório, né, nessa pasta dtmp-dba onboarding. E informação importante, o arquivo de dados eu quero criá-lo já no tamanho de 10 GB. E o arquivo de log vai ser criado com 8 MB. Por que eu estou fazendo isso? Justamente para poder mostrar a diferença para vocês. Então, pensa só, eu estou criando um banco de dados aqui, ele não tem nada dentro dele, mas eu já estou criando o arquivo de dados dele com 10 gigas, e aí esses 10 gigas já vão ser alocados ali no disco do servidor ou da minha máquina, de onde quer que eu esteja criando. No meu caso aqui, ele vai alocar 10 gigas do disco D da minha máquina, beleza? Então eu quero já reservar esse espaço ali para o meu banco. Estou sem a configuração do if aqui, que é o que infelizmente a gente acaba encontrando em muitos cenários por aí. Vou selecionar esse script junto com esse aqui de cima. O que esse cara aqui de cima faz? Ele vai habilitar uma opçãozinha aqui para mim de estatística de tempo, só para a gente poder medir aqui quanto tempo levou, tá? Então vou executar, selecionei, vou dar um F5. Nesse momento, o meu SQL Server aqui 2022, ele está fazendo a criação desse banco de dados com 10 GB de disco de consumo de disco, a gente pode ver aqui ó, que ele já está criando para mim aqui com o nome sem if o arquivo de dados, mas perceba que ele está só no MDF ainda, que é o de dados. O de log não apareceu. Outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês. Olha só o consumo do meu disco D. Está vendo que ele está 100% aqui sendo consumido? Por que que isso acontece? Apesar de o banco de dados que eu estou criando não ter nenhum dado dentro dele, como eu estou pedindo para que o SQL crie com 10 GB o arquivo, ele precisa preencher o arquivo, ele precisa escrever alguma coisa ali dentro do arquivo para que ele possa, de alguma forma, reservar esse espaço no sistema operacional, reservar no disco, consumir de fato esses 10 gigas lá do meu disco D, porque ele tem que garantir que vai ter o espaço ali para mim de 10 gigas para o meu arquivo de dados do meu banco de dados. Então, nesse momento, ó, perceba que é um banco sem nada dentro, mas ele está topando o meu disco D aqui no meu computador. É claro que o meu computador aqui é de uso pessoal. Servidores de clientes, né, que são com hardwares muito mais potentes, não vai ficar provavelmente topado assim 100%, mas vai ter um consumo bom ali, por quê? Ele está tendo que escrever 10 gigas dentro do arquivo para que esse arquivo consiga reservar de fato o espaço em disco ali que eu estou pedindo para ele de 10 gigas, beleza? Então perceba, ó, já passou de 1 minuto e 40 agora nesse momento, ele não terminou a criação do banco de dados ainda e continua aqui consumindo praticamente tudo aqui do meu disco, né, de desempenho do meu disco, principalmente da parte de escrita, né, da minha unidade D da minha máquina. Ele já deve estar finalizando, finalizou. Perceba que vai cair, ó, já caiu, porque ele parou essa escrita frenética ali de 10 gigas que ele estava fazendo. Aí vamos ver algumas informações aqui, ó. Ele me passou aqui através dessa set statistics time on, ele me retornou aqui esse tempo decorrido para fazer a criação do banco de dados. Então eu vou copiar e vou colar aqui para a gente ter como referência para comparação depois. Beleza? Então, ó, ele levou aqui 1 minuto e 58, 59 segundos. Arredondando, 2 minutos.
arredondando, tá? Para executar aqui a criação desse banco de dados com um arquivo de 10 GB. Se a gente for olhar na pasta lá, ele criou aqui para mim, ó, iniciativa DBA sem if, o MDF com 10 GB de dados. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou habilitar essa funcionalidade aqui, vou te mostrar como que a gente faz essa configuração. E aí nós vamos criar um novo banco de dados com o mesmo tamanho, só para a gente medir na mesma pasta, no mesmo disco. A única diferença vai ser que o parâmetro vai estar configurado. O tamanho, o disco vão ser exatamente iguais, para a gente comparar coisas exatas, né? Coisas iguais aqui. Como que a gente faz essa configuração? A gente precisa ir lá no sistema operacional e habilitar, na verdade, colocar o usuário que está responsável pelo serviço do SQL dentro de uma configuração no Windows. Como que a gente faz isso? Eu venho aqui na minha barra de pesquisa, vou digitar SecPol, que é Política de Segurança ou Security Policy em inglês. E aí ele vai aparecer aqui para você, ó, esse cara aqui, ó. É esse ícone que você tem que aparecer aí para você, que você tem que clicar. Então, SecPol, clicar nela, e ele vai aparecer uma janelinha aqui, ó. Ele apareceu essa janela. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor a visualização. Aí aqui ele tem algumas opções. Nós vamos primeiro aqui em políticas locais, vamos expandir ela, e depois atribuição de direito de usuário. Vou puxar mais para cá para dar um zoom para vocês verem, ó. Então eu vim políticas locais, depois atribuição de direitos de usuário, e aí eu vou buscar aqui uma opção chamada executar tarefas de manutenção de volume. É essa opção aqui que eu quero. Vou dar 2 cliques nela, e aí perceba que aqui, ó, eu tenho só o nome administradores, no meu caso. No seu pode estar diferente. Se você instalou, por exemplo, o SQL marcando essa opção para configurar o if já automaticamente, o usuário que está vinculado ao seu serviço do SQL Server lá no Configuration Manager vai aparecer aqui. No meu caso, não está. Eu tirei de propósito para mostrar para vocês a diferença. Como que eu chego nessa informação de qual que é o usuário? Você vai abrir aqui agora o Configuration Manager. Vou abrir aqui o do 2022 que eu estou utilizando. Aí ele apareceu aqui, não se preocupe, tem um monte aqui de instâncias no meu computador, no seu aí pode ser que tenha só uma, não se apavore, tá? Procura aí o nome da instância que você está usando. No meu caso é SQL 2022, eu achei ele aqui, ó. Aí tá vendo que tem uma coluna aqui, ó, fazer logon como? Você pode dar 2 cliques no serviço, aí ele vai aparecer essas abas, e aí você vai aqui no fazer logon. E aí aqui embaixo tem o nome da conta. Você vai copiar esse nome da conta. No meu caso é essa conta aqui default de instalação. Eu não mudei ainda para um usuário de Windows nesse caso. Pode ser que tivesse, se você for num ambiente de cliente, por exemplo, muito provavelmente não vai estar com essa conta default de instalação. Vai ter um usuário de Windows configurado aqui, bonitinho, com as boas práticas que são recomendadas. Aí é esse usuário que você tem que pôr lá. Mas você tem que confirmar aqui no Configuration Manager, tirar a prova de qual de fato é o usuário que está configurado como responsável pelo serviço. Então peguei ele aqui, ó, vou dar um Ctrl C, vou cancelar aqui, vou fechar já o Configuration Manager, vou voltar aqui lá na configuração do if e vou adicionar usuário ou grupo. Ele vai aparecer essa janela, vou colar o usuário aqui, verificar nomes, ele identificou, vou dar um OK, apareceu aqui para mim, aplicar, OK. Então agora eu já incluí o usuário que está responsável pelo serviço do SQL dentro dessa função de executar tarefas de manutenção de volume do Windows, beleza? Vou fechar aqui agora a política de segurança local e vou voltar para o SQL. Um ponto importante, todas as vezes que você muda essa configuração, para que ela passe a surtir efeito, você precisa reiniciar o SQL Server. E aí começa um problema. O que é esse problema? Imagina que você vai precisar mudar isso para uma ação específica que você está vendo que vai trazer melhoria, de fato, fazer essa configuração, só que está durante o dia. Não vai dar para fazer. Você vai ter que agendar uma janela para que o seu cliente permita que você faça o restart da instância, para daí então ela entrar em vigor e ter o desempenho esperado, tá? Então eu vou lá no Configuration Manager e vou reiniciar
a minha instância do SQL22, que é a que eu estou usando aqui. Posso dar um botão direito nela, reiniciar. Ele vai parar o serviço e vai subir de novo. Quando subir, o usuário vai agora subir dentro do SQL com a permissão naquela função lá de Windows de executar a tarefa de manutenção de volumes. Vamos esperar ele iniciar aqui. Beleza, já estou agora com o SQL reiniciado. E aí eu vou executar agora aqui de novo a criação do database, agora com o nome conif, né? Ele vai criar um novo database. Eu já tenho aqui dentro, eu vou dar um F5 para você ver junto comigo. Eu já tenho aqui dentro a base que a gente fez a primeira demonstração. Tenho a base que a gente começou essa demonstração do if, que é o que estava sem a configuração. E agora eu vou criar uma nova com a configuração do if aqui no nome. Ele vai ter esse nome de arquivo, vou criar no mesmo caminho, na mesma pasta, com os mesmos 10 GB. E vamos ver quanto tempo vai levar. Vou selecionar aqui e vou dar um F5. Exatamente. Ele já executou em menos de 1,5 segundos. Percebe como é gritante a diferença? Vamos ver aqui, banco de dados. Ó, tenho aqui os dois criados, o com if, que a gente acabou de criar, e o sem if, que foi criado anteriormente, que levou basicamente 2 minutos para executar. Esse aqui levou 1.338 milissegundos, ou seja, 1 segundo, ponto 3. Olha só essa comparação. Nem tem como comparar, né? É muito absurda a diferença. Agora, o porquê que isso acontece? Quando você coloca o usuário dentro daquela função do Windows, que é a configuração do if que a gente falou, para que ele tenha esse privilégio, ele consegue reservar no disco os mesmos 10 GB, como a base anterior, porém ele não tem mais a necessidade de escrever para reservar aquela quantidade. Lembra que eu mostrei lá o meu disco topando, porque ele estava tendo que escrever 10 GB dentro do arquivo ali, escrevendo alguma coisa ali dentro para que ele consiga reservar? Nesse caso aqui, quando a gente tem essa configuração feita, fica muito mais tranquilo, porque ele consegue reservar o espaço no disco sem ter que escrever. Então, isso é o que representa a maior diferença aqui no tempo e também no desempenho.